Olá, querido aluno. Exercícios de formas com ing, tá? Então aqui nós vamos dizer se aquela palavra com ing é o verbo da oração. Vamos lembrar que para ser o verbo da oração, a palavra com ing tem que vir depois do verbo to be, né? Se ela é um substantivo, se for um substantivo, ou é um próprio verbo usado como substantivo, na forma gerúndio, ou é um substantivo verbal, que é um substantivo derivado de um verbo, ou se aquela palavra com ing é a característica de um substantivo, ou seja, um adjetivo. Letra A. Greg enjoys surfing on weekends. Então, neste caso, o Greg curte o quê? Surfar nos finais de semana. Então, a palavra surfing é o substantivo, é o objeto daquele verbo. Então, noun. E aqui, se eu fosse subclassificar, esse substantivo é o próprio verbo usado como substantivo na forma gerúndio. Uma dica, o gerúndio, ao ser traduzido para o português, final R. Veja comigo, Greg curte surfar. Letra B, they have a demanding child. Eles têm aqui uma criança que exige. Então a palavra demanding é uma característica desse filho, dessa criança. É um adjetivo. Letra C, the second killing took place at 6 p.m. O segundo assassinato, então é um substantivo, mas é um substantivo que deriva do verbo assassinar. Não é o próprio verbo em si, como é no caso da letra A. Então aqui, verbal noun, substantivo verbal. He has been working for 5 hours. Nesse caso, o verbo to be mais o ing, então é o próprio verbo da minha oração. Ele está trabalhando há 5 horas. Has been, present perfect. Mais o ing, present perfect continuous. Esse é o nome do tempo verbal deste verbo. Muito bem. Flying above the clouds was the most incredible experience I have ever had. Então, flying é o sujeito da oração. Então, é um substantivo. O próprio verbo é o sujeito da oração. Então, é o gerúndio. Olha a dica, vamos traduzir. Voar acima das nuvens. Forma gerúndio. O gerúndio é o verbo em si usado como substantivo. O gerúndio, ao ser traduzido, final R. Como ali, voar. Vamos lá. Our washing machine is not working. Washing está dizendo que tipo de máquina é essa? É uma máquina de lavar, então é um adjetivo. Is not working. Agora nós temos o verbo to be mais o ing, então aqui nós temos o verbo da oração, né? Present continuous. A máquina de lavar não está funcionando. Your drawing is perfect. Olha só, o seu desenho está perfeito. Então aqui é um substantivo que deriva do verbo desenhar. Por isso, verbal noun. Substantivo, verbal. Substantivo derivado de um verbo. Smoking is bad for you. Smoking, o próprio verbo é o sujeito da oração. Então é substantivo. E aqui, se eu fosse subclassificar, é o verbo na forma gerúndio, usado como substantivo. Como é que eu sei que é gerúndio? Olha a tradução. Fumar é ruim para você. Letra I. She never apologizes for being late. Tem uma preposição. Sempre que vier um verbo depois de uma preposição, verbo com ing é o gerúndio. E aí nós temos um substantivo. Vamos lá. I got tired of all those confusing street signs. Confusing é uma característica, né? Dizendo que essas placas de trânsito são confusas. Então, é um adjetivo. He admitted stealing the money. Admitiu o quê? Furtar o dinheiro. Então, aqui nós temos o objeto, né? Então, é um substantivo na forma gerúndio. O próprio verbo é o substantivo, é o objeto. Legal? E para terminarmos, nós temos aqui um teste da Federal 2008, Santa Catarina, semestre 2. Vamos ver se a classificação entre parênteses é adequada para aquela palavra sublinhada. Quais estão corretas? A 1 e a 8. Na número 1, olha só, the number is rising. Então a palavra com ing vem depois do verbo to be, então é o verbo da oração. O número está subindo. Tá? Sempre vai ser verbo quando a palavra com ing
estiver vindo depois do verbo to be, não importa a forma do verbo to be. Nesse caso, present continuous. Muito bem. Então, o número está subindo. Beleza? Número 8. Experts say the study's findings were encouraging. Então, ele cita que essas descobertas foram encorajadoras. Então, é uma característica destas descobertas, é um adjetivo. Na número 2, ele cita declining memory. É uma memória que diminui. Uma memória que declina, né? É uma característica desta memória, então é um adjetivo. Na 04, olha só, these findings, estas descobertas. Então, é um substantivo que deriva do verbo descobrir. Beleza? Número 16, healthy aging. Age é o verbo envelhecer. Neste caso, envelhecimento saudável. Olha só, então aqui é um substantivo verbal que deriva do verbo envelhecer. E por fim, na mesma forma que a anterior, nós temos aqui um substantivo verbal, treinamento cerebral. Tá bom? É isso. Grande beijo do Cris.